Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje: depósitos do Master no Banco Central somavam menos de 1% do exigido no dia da liquidação. Houve descumprimento sistemático no recolhimento, que é obrigatório, em valores que escalaram ao longo de 2025. Também temos um outro destaque: o Palmeiras reincide contrato com Victor após pedido de recuperação judicial. E os advogados afirmam que os credores da empresa estão no fim da fila de ressarcimento. Também temos aqui outro destaque: que disputa entre Ibanez Rocha e oposição no Distrito Federal ameaça a solução para o BRB. Também temos aqui este infográfico, neste carrossel de imagens, sobre descumprimento sistemático. O Banco Master mantinha no Banco Central depósitos de apenas 22,9 milhões de reais, que é o montante exigido aí pelo órgão era de 2,537 bilhões de reais. Já na segunda imagem, temos também aqui mais outro infográfico sobre ranking do crime. As 12 cidades paulistas com maiores taxas de homicídio doloso e roubo por 100 mil habitantes. Isso em 2025, como a gente observa aqui neste infográfico. Agora, temos aqui esta fotografia da editora Internacional sobre um ícone dos Estados Unidos. Redes de proteção reduzem suicídios, antes frequentes na ponte chamada Golden Gate de São Francisco. E aqui nos informa que o último registro de suicídio foi há 7 meses. Agora, mudando de assunto, temos aqui um caso sobre as joias de Bolsonaro. A investigação de joias sauditas de Bolsonaro empaca e parte fiscal pode prescrever no mês de outubro. Temos aqui outro assunto: que Carmen Lúcia anuncia normas de conduta para juízes eleitorais com restrição de ida a eventos. E a relatora do Código para o Supremo diz que democracia impõe transparência. Já outros assuntos para a Argentina: fogo na Patagônia Argentina não dá trégua e arruína turismo de verão em pequenas cidades. E chuva fraca poderia aplacar as chamas e os fortes ventos atrapalham a ação dos bombeiros na região. E ainda na editora Internacional sobre a guerra da Ucrânia, que diz que sob pressão de Trump, antes de negociar, Putin rompe trégua com mega ataque na Ucrânia. Russo havia prometido pausa até encontro com Washington Kiev nesta quarta-feira. Temos agora aqui outros destaques sobre crise do clima. Cientistas usam cópia digital da Terra para aprimorar previsões climáticas e meteorológicas. E sobre o Banco Central, governo Lula quer emissário no Banco Central com possível indicação de Guilherme Melo. O mercado vê possível entrada de secretário de Haddad como uma tentativa de desidratar Galípolo. Temos aqui outros assuntos. A Betano é condenada na Justiça de São Paulo a devolver 50% do valor perdido por viciado em apostas. A defesa não responde. E a plataforma afirma que o homem não demonstrou impedimento. Temos também aqui outros assuntos. Em destaque: suspeitos de atacar cão-orelha podem ser presos e os pais podem ser processados? Entenda a lei. Inclusive, o dono de hotel associado ao caso afirma ter sofrido ameaças de morte. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre as canetas emagrecedoras.
Porque Monjaro e as outras canetas emagrecedoras podem estar associadas à pancreatite. Aqui nos explica que o médico afirma que risco de desenvolver a doença é raro e está associado com a estimulação das células do pâncreas, alterando a secreção. E o importante é fazer o acompanhamento médico. No caderno Todas, temos aqui um assunto. De acordo com um estudo do Ministério da Saúde, as mulheres têm pior qualidade de sono que homens aqui no nosso país. Na editoria de economia, temos um destaque: Eletronuclear negocia a suspensão de dívida de 3,8 bilhões de reais. E sobre a inteligência artificial, preço de memória RAM dispara 300% com IA em 2025 e ameaça encarecer celular e computador. Temos agora na seção de política aqui dois principais assuntos desta manhã de terça-feira. Valdemar diz que partido vai trabalhar por presidente da Lespe como vice de Tarcísio. André do Prado, presidente da Assembleia, é o indicado pelo partido para compor chapa. Outros assuntos também sobre política, temos aqui sobre as eleições deste ano. Desembarque do PP Gaúcho sela distanciamento entre direita e o governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. O partido define pré-candidato, mas deve realizar pesquisa para definir se apoiará o PL. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, temos aqui o primeiro destaque. Estados Unidos já prenderam centenas por filmar ações do ICE em tentativa de coibir os registros. E aqui nos informa também, em recuo, governo Trump diz que agentes de imigração agora vão usar câmeras. E sobre o caso de Jeffrey Epstein, esposa do príncipe herdeiro e ex-premier da Noruega estão citados nos e-mails de Epstein. Também temos outro assunto que, após sequência de atritos entre Colômbia e Estados Unidos, o líder colombiano visita Donald Trump na Casa Branca. Lembrando que o republicano chegou a ameaçar uma invasão militar e relacionou o colombiano a tráfico. Agora, no caderno de cotidiano aqui da Folha de São Paulo, Melo Araújo diz que clubes que aderirem a projetos sobre esporte poderão abater dívida municipal. Times como Corinthians, Pinheiros e Juventus teriam interesse, de acordo com o vice-prefeito. Temos também aqui outro destaque. Boatos sobre seitas e rituais de magia cercam o caso dos irmãos desaparecidos no Maranhão, em Bacabal. Associações assim são comuns em sumiços de crianças, como os irmãos Ágata e Alain. Outro destaque que nos informa que uma explosão em comunidade da zona sul de São Paulo deixa ao menos 10 feridos, incluindo 2 crianças. Esse acidente foi causado por um vazamento de gás em um barraco no bairro Jardim Ângela. Agora, sobre ciência, temos aqui um destaque. Astrônomos observam aglomerado de galáxias se formando cedo. Aqui nos informa que a estrutura data de 1 bilhão de anos após o Big Bang, isso segundo o novo estudo. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta manhã de terça-feira, a manchete do dia é sobre o Judiciário Brasileiro. Fachin avança investida por um código de conduta e Carmen Lúcia será a relatora. Presidente do Supremo Tribunal Federal fez discurso em defesa da ponderação e da autocorreção institucional. Porém, há resistência entre ministros. Há quem nos informa que na cerimônia de abertura do ano do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, avançou em seu projeto para instituir um código de conduta dos ministros da Corte. Abre aspas. Reafirma o compromisso com a adoção de um código de ética para o tribunal. Fecha aspas, foi o que o presidente do STF afirmou. E o ministro fez um discurso assertivo em defesa da ponderação e da autocorreção institucional e anunciou que Carmen Lúcia será a relatora da proposta.
Esse gesto é uma demonstração de que, apesar das pressões externas e internas, Fachin seguirá com o propósito de instituir o Código. No STF, a maioria dos integrantes é a favor da proposta, mas há resistências, especialmente da ala composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E aqui também o jornal nos traz as aspas do presidente do STF, Edson Fachin. Ele afirma o seguinte: as decisões que tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Agora, na editoria de Economia e Negócios, temos aqui uma chamada de capa sobre sistema financeiro. Fictor, que figurou como interessado no Master, pede recuperação. Fictor Holding e Fictor Invest entraram com pedido de proteção contra credores e a dívida é de 4 bilhões de reais. No mês de outubro, o Fictor transferiu 30 milhões de reais à holding de Vocaro. Agora, falando sobre o Legislativo, cúpula do Congresso prega paz, mas sem abrir mão de emendas. Para Hugo Mota, o plenário deve fazer valer a prerrogativa constitucional de destinar emendas aos rincões Brasil afora. E ainda falando sobre a economia, temos aqui um destaque. Haddad indica Lula para a diretoria do Banco Central, um crítico de altas taxas de juros. Guilherme Melo, secretário de Política Econômica da Fazenda, ocuparia a diretoria vaga e o nome precisa ser aprovado pelo Senado. Outros assuntos: suspeitos de planejar ataque na Paulista e Alerj são presos. E adolescente deixa de ser suspeito e se torna testemunha no caso do assassinato do cão Orelha, em Santa Catarina. Sobre a guerra comercial, Trump diz que a Índia desistiu de petróleo russo e revê tarifa. Agora, na capa do jornal Globo de hoje, temos aqui mais um assunto, que na verdade é um assunto do dia, sobre o judiciário. Fachin ainda fez de autocorreção ao Supremo e indica Carmen para relatar código de ética. Nomeada coordenadora das normas de conduta no Supremo, a ministra que preside o TSE define 10 regras de procedimento para os juízes eleitorais. Aqui nos informa que, ao abrir o ano do Judiciário, o presidente do Supremo, Edson Fachin, voltou a insistir na criação de um código de ética para a Corte, o que vem sofrendo resistência entre os seus colegas. Além de defender em discurso que é hora de autocorreção no tribunal e que os ministros respondem pelas escolhas que fazem, ele adotou uma medida prática ao nomear Carmen Lúcia como a relatora do código. E pouco depois da reabertura do TSE, Carmen anunciou 10 regras que devem orientar juízes eleitorais, o que já é visto como uma prévia do que ela deve incluir no Código de Ética do Supremo. Entre elas, a transparência sobre audiências com partes ou advogados dos processos. Também temos aqui outro destaque que nos informa que Mota e Alcolumbre defendem emendas aos rincões Brasil afora. Presidentes da Câmara e do Senado reforçaram a prerrogativa do Legislativo sobre o orçamento federal. Falando sobre a economia, Fictor pede recuperação judicial 2 meses após tentar comprar o Banco Master. Com 4 bilhões de reais em dívidas, a empresa fez um pedido de recuperação judicial. Em 2025, o grupo anunciou oferta pelo Master no dia da prisão de Vocaro. Um outro assunto, também nesta mesma editoria de economia: Câmara aprova botijão de gás grátis para baixa renda, uma bandeira eleitoral de Lula. Ao colocar a MP em votação já na primeira sessão do ano, Hugo Mota faz aceno ao governo. Em texto base, teve mais de 400 votos a favor.
Temos agora um destaque internacional. Única rota entre o Egito e a faixa de Gaza reaberta, mas com restrições. Depois de quase 2 anos bloqueada por Israel, a passagem de Rafah foi reaberta parcialmente. E as fontes palestinas afirmam que é necessária a autorização do governo israelense para cruzar a fronteira. Da Editoria Brasil, temos aqui outra informação que garimpo é contido, mas a malária ainda assola a terra Yanomami. 3 anos após força-tarefa do governo, invasões diminuíram, mas doença é ameaça na terra indígena. Sobre o Rio de Janeiro, Alerj retoma trabalhos com Bacelar afastado e todos de olho na cadeira de Castro. Impedido pela justiça de comandar a casa, Bacelar sofre pressão para renunciar ao posto, cobiçado também pela influência que terá na eleição em abril, para um mandato tampão de governador. E ainda sobre o Rio de Janeiro, temos outra chamada de capa. Resgate e dor marcam desabamento de casas em favela, no Maracanã. Retirada dos escombros, assim como sua irmã, após 2 casas virem abaixo na madrugada de ontem, em favela perto do estádio, a adolescente se desesperou ao saber que a sua mãe morrera. Agora, outro assunto, também aqui na capa do Jornal Globo desta terça-feira, temos aqui uma entrevista com o escritor Michael Long. Ele afirma que a dopamina faz falsas promessas. Autor de livros sobre o neurotransmissor da recompensa, sustenta que é preciso ter um propósito maior que o prazer e diz o que devemos fazer para evitar a isca da dopamina. E ainda falando sobre saúde, temos uma matéria que fala sobre o som do silêncio. Um estudo conclui que aplicativos que emitem ruídos para melhorar a qualidade do sono podem, na verdade, ter um efeito inverso. Na mesma experiência, o grupo que usou tampão no ouvido dormiu melhor. Agora temos aqui 2 destaques especiais do segundo caderno. O primeiro fala de um século das histórias da Dama do Crime. Série no streaming, exposição em Londres, novas edições e outros eventos marcam os 50 anos da morte de Agatha Christie. E outro destaque também, a voz dos latinos é ouvida e premiada no Grammy. Agora temos na capa do Correio Brasiliense de hoje, a manchete do dia: Fachin e Carmen Lúcia juntos pela ética no Supremo Tribunal Federal. Após 3 meses conturbados desde o início do caso Master, marcados por denúncias e fortes críticas a ministros, principalmente contra Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal abriu oficialmente os trabalhos de 2026 com a presença de autoridades dos 3 poderes, com o pedido de seu presidente, Edson Fachin, para adoção pela Corte de um código de conduta. E o objetivo de Fachin é antigo, manifestado diversas vezes, mas ontem ganhou status de prioridade. Abre aspas. Reafirma o compromisso com a adoção de um código de ética para o tribunal, afirmou. A organização do conjunto de regras para o Supremo terá a relatoria da ministra Carmen Lúcia, que foi escolhida pelo próprio chefe do Judiciário, e depois será apresentado ao plenário. Inclusive, temos aqui as aspas do presidente Lula. Ele afirma que o país fecha o cerco aos magnatas do crime. Em discurso na abertura dos trabalhos do Supremo, que teve a presença também dos presidentes da Câmara e do Senado e da OAB, além do PGR, o chefe do Executivo destacou o trabalho do Supremo Tribunal Federal pela democracia e defendeu a atuação dos magistrados da Corte. Numa referência ao caso Master, Lula ressaltou o combate às organizações criminosas e seus apoiadores no sistema financeiro. Ele disse o seguinte: magnatas do crime que vivem no andar de cima, que não estão nas comunidades e sim em alguns dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior.
Temos aqui outras informações que 4 deputados do Distrito Federal assinaram pela abertura dessas investigações. Na editoria de economia, Fictor, que negociou com Daniel Vorcaro, tenta agora uma recuperação judicial. Agora, no caderno de cidades, temos aqui um assunto sobre palavra que canta e vive. No SESI Lab, Sandra Pérez e Paulo Tatti abrem as portas de uma casa onde uma exposição interativa convida famílias a conhecer as histórias das músicas do famoso grupo Palavra Cantada. Temos também aqui outras informações no caderno, na capa do Correio Brasiliense de hoje. Piloto que agrediu jovem está na Papuda. O Pedro Turra, de 19 anos, foi levado para o centro de detenção provisória, onde cumprirá prisão preventiva. Lembrando que ele é investigado por espancar um adolescente de 16 anos, que no momento está em coma. O advogado reclama de pena antecipada. Outros assuntos também, polícia barra atentados. Operações no Rio de Janeiro e em São Paulo prenderam um grupo que guardava bombas caseiras e planejava ataques no centro das duas capitais. Outro dia que é sobre o ano político, que começou aqui no Brasil. Evandro vai a Lula por passe livre nos ônibus de Fortaleza. Eumano faz aceno à oposição na Assembleia e elogia Cid Gomes. Governo e Congresso convergem sobre segurança e escala 6x1. E Fachin defende a autocorreção do Supremo e confirma código de ética. Falando sobre economia, temos aqui outra informação que VLT da Expedicionários ao aeroporto será entregue neste mês, de acordo com o Eumano. E após 2 anos, Gerdau retoma a produção em 327 empregos no estado do Ceará. Em cidades, temos aqui a notícia que 300 mil fiéis participam da Romaria das Candeias, em Juazeiro do Norte. Em cidades, baliza deixa de ser obrigatória em exame prático do Detran Ceará para obter a CNH. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete do dia. Fachin diz que código de conduta é prioridade, que Carmen Lúcia será a relatora. O presidente do STF fala em momento de autocorreção e afirma que ministros da Corte respondem por suas escolhas. No discurso de abertura do ano judiciário, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, afirmou que a autocontenção dos ministros da Corte está entre os desafios mais difíceis e reiterou sua defesa pela formulação de um código de conduta para os magistrados. Ele afirmou o seguinte: ministros respondem pelas escolhas que fazem, pela forma com que se comunicam. Aqui também nos informa que uma de suas prioridades será a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência, com foco no código, que terá a ministra Carmen Lúcia como a relatora. E pouco depois, a ministra, também presidente do TSE, disse que apresentará 10 recomendações aos magistrados eleitorais com parâmetros de comportamentos. Outros assuntos também na capa de hoje, com dívida de 4,3 bilhões de reais, Fictor pede recuperação judicial. E valor de empréstimos garantidos pela União dobra e vai a 12,8 bilhões de dólares. Também temos outros assuntos. O governo de Minas Gerais discute os últimos detalhes da oferta de ações para a privatização da Companhia Estadual de Saneamento, que é a Copasa, esperada para o mês de março. E aqui também nos informa que os caminhões esperam queda dos juros. E por último, já falando aí na editoria internacional aqui do Valor Econômico, Trump reduz tarifa da Índia após um acordo. O presidente Donald Trump anunciou que vai reduzir as tarifas de importação adotadas contra a Índia para 18%, depois que o primeiro-ministro Modi concordou em interromper as compras de petróleo russo, encerrando meses de atrito comercial entre os dois países. Notícias da manhã, aqui da TV da Transparência,
Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui um destaque para o caso Master, que na verdade é um texto da colunista Miriam Leitão. Polícia Federal instaura inquérito no BRB para investigar gestão fraudulenta. Instituições permanece sólida financeiramente, mas a análise é sobre algumas operações em que Vorcaro pode estar envolvido. Aqui nos informa que a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar possível gestão fraudulenta no Banco Regional de Brasília, o BRB, que fez uma proposta de compra do Banco Master. Isso em março do ano passado. A abertura do inquérito foi comunicada ao ministro Dias Toffoli e tudo está em sigilo. E essa investigação foi iniciada na última sexta-feira. E o BRB está bem do ponto de vista do balanço e da liquidez. Não se trata de nenhuma dívida a respeito nenhuma dúvida a respeito da sustentabilidade financeira da instituição. Mas houve uma análise do próprio banco sobre algumas operações da gestão anterior que podem ter sido feitas para burlar a cláusula de transparência da titularidade das ações. Foram detectados indícios de que se superou de forma camuflada limites de ações detidas por um mesmo grupo. E há também indícios de que Daniel Vorcaro, que é o ex-dono do Banco Master, pode estar envolvido. E aqui também nos informa que o BRB terá que apresentar seu balanço em março com as informações sobre o tamanho do rombo provocado pelas negociações com as carteiras fraudulentas do Master. E por isso, tudo está sendo avaliado. E a colunista Miriam Leitão conclui aqui o texto escrevendo que a Polícia Federal não tem nenhum pedido de interrogatório. Por enquanto, vai se debruçar na análise documental. E ainda temos aqui um outro texto, também da mesma colunista, Miriam Leitão. Fictor enfrenta também investigação da Polícia Federal por suspeita de crime financeiro. O grupo Fictor enfrenta uma investigação na PF, o inquérito policial instaurado na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros de São Paulo, que é uma unidade especializada em investigar lavagem de dinheiro e crime financeiro. Ele já foi relatado e indiciou os administradores do Fictor. Aqui também informa que eles não foram ainda denunciados pelo Ministério Público. As investigações continuam para verificar se há alguma conexão com os crimes da Compliance Zero. Temos inclusive aqui uma notícia na editoria de Economia. O governo cobra liquidante do Banco Master para cancelar cartão consignado de servidores. E o Ministério da Gestão diz que funcionários relatam dificuldades para efetuar o cancelamento. Aqui nos informa que o Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos enviou um ofício ao liquidante do Banco Master solicitando o cancelamento de cartões de crédito consignados emitidos a servidores do Executivo junto à instituição. Nesse documento, o Ministério da Gestão relata que vem recebendo reclamações de servidores com dificuldade para cancelar os cartões. E aqui também nos informa que, de acordo com a pasta, a legislação determina que o cancelamento do cartão consignado de benefício deve ser efetivado na data da solicitação. Quando não houver um saldo devedor, um empréstimo para quitar, ou havendo saldo na data da liquidação do Banco Master. Temos agora aqui outros assuntos. O colunista Marcelo Ninho, ele escreve o seguinte texto em sua coluna: América Latina, esfera de Pequim. Projeto para o continente deixou de ser só econômico, agora inclui ambições geopolíticas, de acordo com o pesquisador que listou as iniciativas chinesas. Um outro destaque no site de notícias aqui do Jornal Globo, temos um assunto para a política. Regras anunciadas por Carmen Lúcia para juízes eleitorais são vistas como prévia do Código de Ética do Supremo Tribunal Federal.
A ministra, por exemplo, prevê edição de recomendação para divulgação das agendas de audiências. Temos aqui nessa matéria que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral viram as recomendações para magistrados anunciadas pela ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, como um vislumbre do que ela deve fazer à frente da relatoria do Código de Ética para o Supremo Tribunal Federal. Para os integrantes do Tribunal Eleitoral, ao anunciar a proposta, Carmen deu uma pista do caminho que pode seguir na elaboração de uma proposta para o STF. Aqui nos informa também que horas após o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, ter anunciado nesta segunda-feira que Carmen Lúcia seria a relatora de uma proposta de código de ética para o tribunal, a ministra, que preside o TSE, fez um discurso que defendeu padrões rigorosos de comportamento para magistrados e leu um conjunto de 10 recomendações para integrantes da Justiça Eleitoral. E entre as regras estão, por exemplo, a obrigatoriedade de divulgação das agendas de audiências com partes, advogados, candidatas e candidatos, partidos políticos ou outros interessados, independentemente de os encontros ocorrerem dentro ou fora do ambiente institucional. E a Carmen Lúcia também recomendou cautela nas manifestações públicas de magistrados sobre temas relacionados ao processo eleitoral, ainda que a matéria não esteja sob sua jurisdição. Segundo ela, intervenções públicas ou agendas profissionais paralelas podem gerar dúvidas sobre a imparcialidade da atuação judicial. Agora, sobre a trama golpista, que é um outro assunto também destaque. MP militar deve pedir ao STM expulsão de Bolsonaro e outros militares condenados na trama golpista. Ações por indignidade ou incompatibilidade para oficialato devem ser protocoladas durante a primeira sessão da Corte. O Ministério Público Militar, que é o MPM, deve apresentar hoje, nesta terça-feira, os pedidos para que o ex-presidente Bolsonaro e outros militares condenados na trama golpista sejam expulsos das Forças Armadas. A presidente da Corte, Maria Elizabeth Rocha, convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre esse tema. A partir da manifestação do Ministério Público, o tribunal vai começar a julgar se os crimes pelos quais eles foram condenados os impossibilitam de carregar as patentes das Forças Armadas. Aqui nos explica que, na prática, isso pode levar os militares a perderem o direito de ficar numa prisão militar. E esses casos devem ser avaliados de forma individual. Aqui também nos diz que a perda de patente é prevista no artigo 142 da Constituição, segundo o qual o militar pode ser considerado indigno ou incompatível por decisão de tribunal militar se for condenado a pena superior a 2 anos de prisão, o que é o caso dos militares sentenciados no processo da trama golpista pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E lembrando também que, formado por 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis, a Corte nunca condenou um oficial de alta patente a esse tipo de punição nos seus 2 séculos de história. E é o tribunal mais antigo do país ainda na época da monarquia. E o Ministério Público Militar, por sua vez, é formado por civis concursados. E aqui fala que no tribunal, essa representação deve ser recebida, autuada e distribuída automaticamente por sorteio ao relator e revisor. Se o relator for militar, o revisor será um civil e assim vice-versa. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui este assunto sobre saúde. Com que frequência você deve lavar o cabelo, segundo a ciência? Não existe regra que funcione para todos, visto que há diferentes tipos de cabelo, mas é necessário ter equilíbrio entre limpeza e hidratação. Temos agora
Outro destaque nesta imagem, na editora internacional, tirolesa, áreas verdes, 96 andares e agulha de 76 metros. Tudo sobre o prédio mais alto da América Latina, com 35 níveis destinados a escritórios corporativos, 22 pavimentos residenciais, 10 andares para um hotel de luxo e 4 níveis de uso comercial. O edifício se tornará no 13º mais alto do mundo. Temos agora aqui outros assuntos em destaque sobre o centenário de best-seller. Agatha Christie vive. Novas edições, streaming e exposição marcam os 50 anos de morte da escritora. Agora falando sobre a previsão do tempo para o Rio de Janeiro, aqui nos informa que o Rio poderá ter novos temporais com risco de deslizamentos até sábado. De acordo com a meteorologia, essa condição será favorecida pela combinação de umidade e calor nessa época do ano. Agora sobre a economia, mais uma vez sobre a situação do Banco Master. O governo cobra liquidante do Master para cancelar cartão consignado de servidores. O Ministério da Gestão diz que funcionários relatam dificuldades para efetuar o cancelamento. E a Alerj retoma os trabalhos nesta terça, com o Bacelar afastado e todos de olho na cadeira de Castro. A iminente saída do governador do Palácio Guanabara, que deve acontecer até abril, para que ele possa disputar uma cadeira no Senado, deixará um vácuo. Aqui nos informa, nessa matéria aqui marcado para hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro, o início dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, em 2026, prevê a solenidade de praxe na primeira sessão do ano, além também da ordem do dia, que inclui pautas como a regulamentação do ICMS educacional e um programa de descarte, seguro e reciclagem de vasilhames de vidro de bebidas. No plenário e fora dele, no entanto, só se fala em outra coisa. Os representantes do Legislativo estão, na verdade, de olho no Executivo. E o debate que movimenta a Casa, inclusive no recesso, gira em torno da eleição indireta que definirá o nome do futuro governador para o mandato tampão. Temos agora outro assunto para a política, que nos informa que, sob pressão do PT, Haddad afirma que não deseja ser candidato, mas cita uma conversa com Lula. Ele afirma: vamos ver quem convence quem. O ministro diz que pretende atuar onde acredita poder contribuir mais para o projeto do governo. Aqui essa matéria informa que, com a saída do Ministério da Fazenda cada vez mais próxima, o ministro Fernando Haddad reforçou que não pretende disputar as eleições, apesar da pressão de setores do PT, mas reconheceu que mantém conversas com o presidente Lula sobre o seu futuro político. E em uma entrevista à Band News, Fernando Haddad disse que a decisão sobre o seu próximo passo será tomada em conjunto com o presidente. E, segundo ele, a sua postura é se colocar à disposição para as tarefas que considera mais relevantes para o projeto político do governo. E ainda falando sobre a economia, Fernando Haddad diz que indicou Guilherme Mello, professor de Cambridge, para a diretoria do Banco Central, mas que Lula não tomou a decisão. O ministro diz que o presidente ainda vai se reunir com ele e com Galípolo para tratar desse tema. Temos aqui um outro assunto, desta vez é uma entrevista que Zema fez ao jornal Globo. Zema critica idolatria política, vê cansaço do radicalismo e tenta se diferenciar do bolsonarismo. O governador de Minas Gerais diz que irá até o final com a candidatura a presidente. Temos também outros assuntos, falando aqui sobre saúde. Copo d'água na cabeceira. Hábito comum pode prejudicar o sono. Temos a informação que especialista alerta que beber água à noite pode atrapalhar a digestão após as refeições pesadas.
Temos aqui falando sobre cultura agora, aqui no site de notícias do Globo. Preta Gil será homenageada pelo cordão do Boitatá no Carnaval. Saudaremos a sua inquietude e a sua força, diz o músico Kiko Horta. Um dos blocos mais tradicionais da folia de rua do Rio de Janeiro, que desfilará pelo projeto que leva o nome da cantora, trará a imagem da artista no estandarte e uma foto emocionante dela com Gilberto Gil, que representa o amor de pai, como a gente observa nesta fotografia em destaque. Agora, mudando de assunto, temos aqui na coluna Portugal Giro de hoje: xenofobia em escola de Portugal gera violência e brasileiro é agredido por 10. A mãe da vítima, de 15 anos, afirmou o seguinte: levei meu filho com hematomas na cabeça, no braço direito e o nariz sangrando para o hospital. Tudo o que eu falava era descredibilizado. Aqui nos informa que uma disputa entre brasileiros e portugueses dentro de uma escola pública no centro de Portugal terminou com um aluno do Brasil agredido por 10 adversários. A xenofobia está na origem aí dessa rixa. Os portugueses vinham questionando a presença dos brasileiros no país, de acordo com Cláudia Menezes, que é a mãe do estudante de 15 anos que foi agredido. O grupo de estudantes brasileiros foi ameaçado pelos portugueses e houve uma discussão há cerca de 15 dias. Sofreram xenofobia ao questionarem os portugueses. E a Cláudia, a mãe do menor agredido, afirmou o seguinte: os brasileiros falaram como iriam resolver, se ficariam em guerra o tempo todo. Os portugueses disseram: não queremos resolver, vocês têm que voltar para o Brasil, para a terra de vocês. E um dos meninos se afastou dos brasileiros para buscar a irmã no final do dia e foi abordado na rua perto do colégio, onde os portugueses, segundo Cláudia, ameaçaram com uma faca. Temos agora outra notícia na editoria internacional, falando sobre guerra. Rússia diz estar preparada para mundo sem controle de armas nucleares, com prazo novo start perto do fim. Tratado de redução de armas estratégicas, incluindo ogivas nucleares, entre Moscou e Washington, se encerra nesta quinta-feira. Temos também aqui outro caso que a Procuradoria da França chama Musk para depor em investigação sobre abuso sexual infantil no X, o antigo Twitter. Escritórios da empresa são alvos de busca. Caso investiga a negação de holocausto e deepfakes pornográficos no Grok, chatbot de inteligência artificial do X, o antigo Twitter. Agora falando sobre o Brasil, temos aqui esta matéria. Operação especial retira garimpo da terra Yanomami, mas o surto de malária ainda ameaça indígenas 3 anos depois. Especialistas avaliam que falta de testes de diagnóstico nessas aldeias no tempo adequado, em meio às longas distâncias dentro do território, são o principal gargalo. Temos agora aqui na editoria internacional um assunto que Trump ameaça processar apresentador do Grammy após a piada sobre Epstein durante cerimônia. O Trevor Noah citou suposta relação do presidente americano com o criminoso sexual durante a cerimônia. E o republicano reagiu com ataques e promessa de ação judicial. Temos agora um texto aqui de Lauro Jardim, do colunista do Jornal Globo, falando sobre a política aqui no nosso país. Ele escreve que Flávio Bolsonaro entra na mira da CPMI do INSS. Outros assuntos também. Pedro Doria escreve sobre o levante das IAs que assusta o mundo. Esses robôs são uma loucura e um desastre está por acontecer. Autônomos tomando decisões sem supervisão. Temos agora aqui outros assuntos, também um texto de Lauro Jardim.
avança a perícia judicial para apurar causas de acidente que matou Eduardo Campos. Também na política, temos aqui um destaque: por domiciliar Bolsonaro, Michele e Valdemar pedem para aliados reduzirem ataques ao Supremo Tribunal Federal. A estratégia, em vez de confrontar, é sensibilizar a corte, focando o discurso nas condições de saúde do ex-presidente. E ainda temos outros assuntos. Jeffrey Epstein negociou compra de agência de modelos brasileira para ter acesso a essas garotas. O bilionário, condenado por crimes sexuais, avaliou acordo com Ford Models em 2016. Isso de acordo com o levantamento do próprio jornal o Globo. E o CEO da empresa afirmou que ficou enojado e disse que nunca venderia ao bilionário Jeffrey Epstein. E Lauro Jardim também escreve em mais uma coluna: as conversas de bastidores das autoridades na abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal. Agora falando sobre cultura e entretenimento, aqui no site do Jornal Globo, rejeitado por Tim Maia e cultuado por fãs, Racional ganha agora a primeira reedição oficial em vinil. Temos agora outro texto de Anselmo Góes, do colunista aqui do Jornal Globo. Após cobrar carluxo na justiça, Lupe vai atrás de mais um filho de Jair Bolsonaro. O ex-ministro da Previdência de Lula não gostou de comentários feitos em postagem na plataforma X. Aqui nos informa que o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, apresentou com uma queixa-crime na Justiça de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, contra o vereador Jair Renan Bolsonaro, do partido PL, acusando-o de calúnia, difamação e injúria, por causa de uma publicação feita nas redes sociais. E trata-se de pedido semelhante feito contra Carlos Bolsonaro. Segundo essa ação, aqui nos explica que em 11 de julho de 2025, Jair Renan utilizou sua conta no X para comentar uma notícia sobre o arquivamento pela Procuradoria-Geral da República de investigação que envolvia Lupe e ex-integrantes também da Previdência. E nesse texto, o vereador afirmou que, enquanto a PGR arquivava a apuração sobre fraude bilionária no INSS, buscava a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, classificando a situação como 2 pesos e 2 medidas e dizendo que a corrupção de verdade é engavetada. Agora, a defesa do ex-ministro sustenta que houve imputação falsa de fato criminoso, com ampla repercussão pública, o que teria atingido a sua honra e reputação. E a peça afirma que a investigação mencionada foi arquivada por ausência de elementos que ligassem Lupe a irregularidades. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque na coluna Capital de hoje sobre o Rio de Janeiro. Helenas versus Airbnb, guerra contra estúdios no Leblon, escala na justiça. Falando agora sobre economia, temos aqui a notícia que preço do ovo cai há 9 meses e nas granjas é o menor desde 2020. O efeito quaresma, no entanto, deve pressionar o valor nas próximas semanas. Agora falando sobre um caso de violência. Advogado critica choro de delegado e diz que piloto que deixou jovem em coma no Distrito Federal está preso por ser branco e de classe média. O Pedro Arthur Turra, de 19 anos, este que está na imagem, é investigado por tentativa de homicídio após briga por chiclete em Vicente Pires. E a polícia aponta um histórico de agressões e padrão violento de comportamento. Aqui diz que o advogado de Pedro Arthur Turra, 19 anos de idade, preso sob a acusação de agredir um adolescente de 16 anos durante uma briga na saída de uma festa em Vicente Pires, no Distrito Federal, criticou o delegado responsável pela apuração do caso por chorar durante uma entrevista coletiva. Em entrevistas a jornalistas publicadas em suas redes, Éder Fió afirmou
que não viu Pablo Aguiar chorar com outros crimes e atribuiu a detenção à comoção social decorrente da investigação. Agora, outros assuntos também em destaque. Na Europa, comprar uma aldeia inteira é a nova tendência. Em São Paulo, massacre em Paraisópolis, 6 anos após mortes em baile funk, o Ministério Público pede júri popular para 13 policiais. 9 pessoas, entre 14 e 28 anos, morreram durante uma ação policial em 2019. A investigação sustenta dolo eventual e uso desproporcional da força durante a operação. Temos também aqui outros assuntos, falando sobre true crime. As manobras de Suzane von Richthofen na disputa pela herança do tio. Levantamento do Globo identificou 3 imóveis em nome de Miguel Abdala Neto, que se tornaram alvo de disputa com prima após a morte do médico. Falando sobre política, Moraes troca prisão de militares de alta patente por multa. Curso sobre democracia e trabalho comunitário. Investigações apontam que esse grupo participou de ações logísticas e tentativas de mobilização de tropas contra a posse de Lula. Falando sobre o Rio de Janeiro, o município do Rio terá 3 dias de ponto facultativo no Carnaval. A exceção será para os serviços essenciais, que não podem ser paralisados. Também temos outro assunto para a saúde também no Rio de Janeiro. Com pacientes monitorados 24 horas por dia, hospital público na zona norte do Rio vira uma referência nacional. Esse sistema acompanha sinais vitais, como pressão arterial e frequência cardíaca dos ocupantes dos 420 leitos do Raul Gazola. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um assunto sobre a violência no estado. Morador morre baleado e outros 2 ficam feridos durante a operação em Belford Roxo. 5 suspeitos foram presos. De acordo com a Polícia Civil, traficantes atiraram para que um bandido conhecido como RF, apontado como chefe do Comando Vermelho na região, conseguisse fugir do certo. Temos agora aqui outros assuntos, ainda sobre a violência. Ataque a tiros na comunidade das Malvinas, em Irajá, deixa uma mulher morta por bala perdida e 2 idosos feridos. A Tatiane Brandão Cruz estava no portão de casa quando, infelizmente, foi atingida. Esse caso aconteceu na zona norte também do Rio de Janeiro no último domingo. Temos aqui outros assuntos, mudando de assunto, já falando sobre cultura. Quase 50 anos depois, o maior roubo de arte do mundo, quando 119 pinturas de Picasso sumiram em um crime perfeito. Temos também aqui outros assuntos. Quem é Amanda Vasconcelos, a mulher do cantor Henrique, da dupla sertaneja Henrique e Juliano, presa nos Estados Unidos. A empresária foi detida por dirigir sem habilitação válida e também tentar fugir dos policiais nos Estados Unidos. Temos agora sobre saúde e bem-estar, alguns assuntos em destaque no site do Globo. Doença cerebral silenciosa pode quadruplicar risco de demência, é o que aponta aí o estudo nos Estados Unidos. Outro assunto, uma menina de 8 anos é hospitalizada após overdose de medicamento para emagrecer da mãe nos Estados Unidos. Caso em Indiana, acende alerta sobre riscos do acesso infantil a remédios, como o Ozempic e o Wegovy. Agora outros assuntos também. Conheça os benefícios de uma cozinha em tons de verde, segundo Feng Shui. Cores esverdeadas tendem a transmitir harmonia e vitalidade. Combinar com materiais de madeira potencializa efeitos de equilíbrio e harmonia. Temos agora alguns assuntos para esportes.
Primeiro destaque é para a Libertadores, aqui diz que a primeira fase começa hoje com confronto entre velhos conhecidos dos brasileiros. E aqui temos uma análise também do Jornal Globo. Vasco mostra que ainda busca concisão competitiva em empate com Madureira. E para o futebol internacional, o Alessandro Nesta fala sobre Ancelotti na seleção. Ele afirma que o Brasil vai jogar uma boa Copa. Falando sobre negócios e finanças agora no site do Jornal Globo, o Banco Central cita expectativas de inflação menos distantes da meta e reforça planos de corte de juros a partir de março em ata do Copom. Na tecnologia, no LinkedIn, detetives vão à caça de publicações que parecem escritos por inteligência artificial. Os usuários investigam o estilo de escrita e até sinais também de pontuação. Na rede social, tida como profissional e sem tanta presença desses robôs, a comunidade valoriza o conteúdo autêntico em sites reais. Agora falando sobre astronomia, constelação de 1 milhão de satélites. Elon Musk faz uma fusão de empresas para colocar em órbita equipamentos para a sua inteligência artificial. SpaceX, que é a empresa do bilionário, solicitou aprovação para colocar aparelhos que funcionarão como centros de dados no espaço para xAI. Fusão das duas foi anunciada ontem, segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Agora, na coluna Valor Invest de hoje, queda do ouro pode dar sinal sobre o futuro da Bolsa Brasileira. Aqui nos fala que a atração do Ibovespa pode diminuir com apetite menor ao risco e dólar mais forte globalmente. Agora, temos aqui alguns assuntos internacionais no site do Jornal Globo. Trump diz que vai exigir $1 bilhão em indenização da Universidade de Harvard. Essa decisão ocorre após a reportagem do jornal The New York Times. E os críticos classificam a iniciativa como campanha contra universidades liberais. Ainda falando sobre os Estados Unidos, Trump afirma que republicanos deveriam assumir o controle de eleições nos Estados Unidos antes de votações deste ano. Durante uma entrevista, o presidente americano falou em nacionalizar processos de votação que tradicionalmente são geridos por autoridades estaduais e locais, repetindo alegações não comprovadas sobre fraude. Temos agora aqui uma outra matéria na editoria também internacional que fala sobre o Oriente Médio. Estados Unidos reforçam defesas de Israel, aliados árabes e bases americanas enquanto decidem se atacarão o Irã. Em meio à apreensão regional, com a possibilidade de resposta iraniana em caso de ataque americano, o Pentágono tem investido na ampliação de defesas aéreas no Oriente Médio. Agora, falando aí sobre muita sorte, um grupo de amigos do interior da Bélgica ganha a loteria e dividirá mais de 750 milhões de reais. Os vencedores se encontraram em um café local para celebrar com muito champanhe, como a gente observa nesta fotografia. Outros destaques, falando sobre clima e ciência, entenda o porquê de iguanas caírem do céu durante ondas de frio nos Estados Unidos. Esse fenômeno está ligado à fisiologia de animais de sangue frio e se intensifica durante frentes frias severas. Temos outros assuntos também para um caso que aconteceu em São Paulo de um acidente. Explosão de gás deixa 7 feridos no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Entre as vítimas estão adultos, adolescentes e crianças. 5 pessoas até o momento precisaram ser entubadas. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um assunto em destaque para a política. CPI do crime organizado cancela oitiva de Ibanez.
e presidente anuncia a convocação. Também temos aqui uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga furto de 53 caminhonetes e cumpre 110 mandados em 4 estados. De acordo com a Polícia Civil, o grupo tinha atuação interestadual e era especializado no furto qualificado de caminhonetes, com foco em modelos como Toyota Hilux e SW4. Temos também outros assuntos, que metade da capital do Distrito Federal apoia a CPI do Banco Master na Câmara. Temos também para 2026, CLDF, equilíbrio financeiro é prioridade na pauta de distritais para 2026. A Câmara Legislativa começa o ano com a preocupação diante da saúde orçamentária do GDF, devido ao caso Master BRB. E a oposição insiste em impeachment e CPI. Mas os especialistas avaliam que pedidos não terão força. Temos também outros assuntos. Amanda Vasconcelos, esposa do sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Juliano, que é uma dupla sertaneja, é detida nos Estados Unidos. Essa detenção ocorreu depois que a empresária desobedeceu a ordem de parada e, além disso, a Amanda apresentava a habilitação vencida. Para a previsão do tempo, o Distrito Federal está sob aviso laranja para chuvas intensas, alerta INMET. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas previstas para o DF devem ocorrer de forma irregular, com maior intensidade em algumas regiões. Temos aqui um caso de violência que ocorreu. Brasiliense nos traz aqui em destaque. Um homem é preso por agredir mulher trans em São Sebastião. Essa vítima relatou que foi agredida por um vizinho com objeto contundente, contendo pregos nas extremidades. E ela também foi ameaçada com uma faca. Outro destaque também no site do Correio Brasiliense: polícia mira criminosos que se passavam por advogados no Distrito Federal. Com início em julho de 2025, as investigações foram feitas depois de denúncias de moradores de Taguatinga. E mais um caso de violência, também em destaque: o agressor de adolescente em coma, Pedro Turra, é levado para a Papuda. Investigado por espancar jovem de 16 anos, Pedro Turra foi levado ontem para o Centro de Detenção Provisória. A prisão preventiva foi decretada devido a indícios de tentativa de obstrução da justiça. A defesa reclama de pena antecipada. Agora, falando sobre prêmio, uma professora brasileira é eleita a mais influente do mundo. A Débora Garofalo recebe reconhecimento inédito em Dubai. Também para o trânsito, temos a informação que a esplanada está interditada. As vias N1 e L4 terão interdições parciais nesta terça. Aqui nos explica que o fechamento parcial das vias será em razão da cerimônia de apresentação das cartas credenciais dos novos embaixadores, que será realizado no Palácio do Planalto. Para a economia, também temos uma notícia que o comércio está otimista com a venda de fantasias e adereços para este carnaval. Um levantamento do Sindivarejista, Distrito Federal, projeta um aumento de 3,9% nas vendas de adereços em relação ao ano passado. Agora, falando sobre o Judiciário, Fachin indica Carmen Lúcia para relatar Código de Ética do Supremo. O presidente do STF ressalta na abertura do ano judiciário a necessidade da adoção de um conjunto de regras, devido às críticas relacionadas ao Banco Master, e afirma que cada magistrado é responsável por suas ações individuais. E para o Congresso, sem a presença de Lula, Legislativo inicia trabalhos de 2026. O chefe do Planalto mandou mensagem
por meio do ministro da Casa Civil, Rui Costa. A ausência ocorre em um momento crucial da relação entre os poderes. E falando sobre concurso, temos aqui um destaque que GDF autoriza o concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social com 1.197 vagas. Esse anúncio foi feito pela secretária da pasta, Ana Paula Marra, pelas redes sociais. E mais detalhes sobre o certame ainda serão divulgados pela secretaria. E sobre o ensino superior, também temos aqui que FIES abre inscrições para mais de 67 mil vagas. E veja também como se inscrever. Esse programa oferece 67,3 mil vagas em instituições privadas. Essas inscrições, lembrando que elas seguem somente até dia 6 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Agora temos aqui alguns assuntos que estão no caderno de cidades, aqui no site do Correio Brasiliense. A deputada Deise Amarillo destaca que a CPI do BRB é necessária em uma entrevista que ela concedeu ao CB.poder. Temos também outros assuntos, que o Distrito Federal terá a primeira unidade do Na Hora Empresarial nesta terça, aqui falando sobre empreendedorismo. E sobre nota legal, prêmios somam 3,5 milhões de reais no primeiro sorteio de 2026. Na área de diversão, temos aqui também que lazer longe do concreto, conheça as opções de turismo rural lá no Distrito Federal. Chácaras, sítios e produtores do Distrito Federal apostam em experiências no campo para atrair a essas famílias em busca de descanso e contato com a natureza. Temos também agora sobre direitos humanos. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios relembra 42 anos de um marco na defesa dos direitos das mulheres. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher da ONU obrigou o Estado a adotar políticas para combater a discriminação. Temos também aqui outros assuntos. Vizinho relata conflitos com Pedro Turra e ele não era muito sociável. Morador de condomínio de Águas Claras afirma que o ex-piloto de Fórmula Delta já teve atritos com vizinhos e mantinha comportamento pouco cordial no prédio onde vivia. Também temos aqui outro caso que Justiça condena o Distrito Federal por enfermeiro que morreu na linha de frente contra a Covid. Esse profissional atuava na linha de frente em unidades de saúde do Guará, mesmo pertencendo ao grupo de risco. Em defesa, o Distrito Federal alegou a inexistência de nexo causal e a ocorrência de força maior. E ainda cabe recurso. Outros assuntos para o Legislativo. Palavra final foi do Banco Central, diz o presidente da CLDF sobre a compra do MAST. Wellington Luiz, ele que é do partido MDB, destacou que a casa autorizou apenas a continuidade da operação, mas que o Banco Central vetou e isso foi respeitado. E para acolhimento, o Correio Brasiliense aqui nos traz uma matéria também que o GDF acolhe população em situação de rua no plano piloto. A ação de assistência social passará por 21 pontos distintos a partir das 9 horas de hoje, terça-feira, dia 3, até amanhã, quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Temos agora aqui um caso de violência. Polícia Militar joga spray em homem que filmava a abordagem. Em Águas Lindas, um professor de futebol é preso por estupro de vulnerável. E antes de darmos continuidade, faremos agora aqui um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia.
continuidade, agora falando sobre política aqui no Correio Brasiliense. Deputado propõe CPI para crianças desaparecidas. Outro assunto também, primeira votação da Câmara em 2026 aprova MP do gás. E aqui também temos uma análise que troca de recados, pauta a abertura dos trabalhos no Supremo e no Congresso. Sobre o ano judiciário, Gonê defende papel contramajoritário do Supremo e combate a pulsões iliberais. Em pronunciamento, o Procurador-Geral da República justifica críticas à Corte como circunstanciais e destaca a necessidade de órgãos técnicos limitarem a discricionariedade política para garantir a estabilidade democrática e os direitos fundamentais. Agora, temos aqui alguns assuntos sobre o Brasil que estão em destaque no Correio Brasiliense de hoje. O primeiro assunto é para o Carnaval 2026. Como fica o trabalho durante o feriado prolongado? Lembrando aí que essa data não é feriado nacional e as regras variam conforme leis locais e também decisão dos empregadores. E sobre o caso Orelha, um animal comunitário, um cachorro comunitário de Santa Catarina, o pai do adolescente afirma: se fez alguma coisa, tem que responder. O homem afirmou ainda que a família espera que esse processo identifique de forma correta os envolvidos neste caso de violência. E no Maranhão, busca por irmãos no Maranhão, em Bacabal, que é uma zona rural da região. O limite entre a tecnologia e a mata. A Ágata, de 6 anos, e o Alan, de 4, estão desaparecidos desde 4 de janeiro. E essa operação enfrenta um terreno difícil lá no Maranhão. E aqui também nos informa que os irmãos, que são membros aí de uma comunidade quilombola, eles desapareceram em 4 de janeiro, mobilizando uma das operações de resgate mais complexas já realizadas no estado do Maranhão. O Correio Brasiliense também nos traz aqui um obituário, que o ex-reitor da PUC-Rio, padre, morre aos 98 anos de idade. Nascido na Espanha, Jesus Hortal Sánchez ingressou na Companhia de Jesus em 1950 e foi ordenado sacerdote em 1961. Doutor em filosofia e em direito canônico, ele teve uma carreira acadêmica marcante aqui no Brasil. Agora, temos aqui um outro caso de violência contra a mulher que está em destaque no Correio Brasiliense. Investigadores encontram celular de corretora assassinada em Goiás. A Daiane Alves de Souza foi morta pelo síndico do prédio que morava em Caldas Novas. E antes de morrer, ela gravava um vídeo mostrando que a sua energia foi cortada. E no dia em que ela desapareceu, aqui nos conta que a Daiane, que está aqui nesta imagem, foi vista às 18 horas e 50 minutos, quando foi flagrada por câmeras de segurança do edifício. Agora, mudando de assunto, temos aqui alguns destaques internacionais também. Nevascas incomuns no Japão deixam 30 pessoas mortas. O governo central mobilizou tropas para ajudar os moradores da região, que foi a mais afetada, a Amori, onde uma camada de neve de até 4,5 metros permanece acumulada. Sobre os Estados Unidos, Trump quer uma indenização de $1 bilhão da Universidade de Harvard. Sobre o Oriente Médio, Estados Unidos e Irã ensaiam diálogo em reunião na Turquia. E Trump aponta escritor por rumores sobre a relação com Jeffrey Epstein. Falando sobre a economia, temos aqui alguns destaques. De acordo com o IBGE, a produção industrial recua 1,2% no mês de dezembro. Para a indústria, por que tantas indústrias estão trocando as capitais pelo interior do Brasil?
Aqui informa que apenas 3 regiões metropolitanas são responsáveis por mais de 70% de toda a desindustrialização do Brasil e a maioria dos empregos industriais do país já estão no interior, revela um estudo. Sobre o sistema financeiro, também temos aqui esta matéria, que ações de empresa da Ficto acumulam queda de mais de 60% em um mês. O grupo entrou com pedido de recuperação judicial em São Paulo no último domingo, por supostas perdas após a liquidação do Master. E Pix tem novas regras para devolução de valores. A atualização do Banco Central amplia MED, acelera bloqueios de transações fraudulentas e reduz o prazo para recuperação de dinheiro. Falando sobre ciência e saúde, temos aqui o primeiro assunto, que fungo da Amazônia mostra potencial para substituir corantes. Na alimentação saudável, temos aqui um destaque que profissionais de saúde elegem melhores dietas. Também temos aqui que um estudo liga a Covid, dor e saúde mental em pacientes reumáticos. E para a ciência, temos aqui uma descoberta, que um novo fungo zumbi é descoberto na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Agora, no Estadão, temos aqui um destaque no site de notícias, o primeiro, que é sobre o banco liquidado. Daniel Vorcaro era investigado pela Polícia Federal quando foi autorizado pelo Banco Central a se tornar banqueiro. Controlador do Master se tornou acionista relevante do Banco Máxima, mesmo sendo alvo de inquérito. E procurados, Vorcaro disse ter sido excluído da investigação e o órgão não respondeu. Também temos outros assuntos sobre o caso Master. Fernando Haddad disse que levou o caso Master a Lula após posse de Galípolo e a orientação foi avisar as autoridades. Também temos mais outra informação, que Fictor transferiu 30 milhões de reais à holding ostentação de Vorcaro em paraíso fiscal. Agora em São Paulo, sobre transporte público, temos aqui um assunto em destaque para Pinheiros e Vila Madalena. O metrô começa a notificar desapropriações para a nova linha no estado paulista. Parte dos moradores e comerciantes é contrária a traçado proposto para a linha 20 Rosa. A companhia diz que locais foram indicados em estudos detalhados. E por último, temos aqui um assunto sobre rede social na mira. Promotores de Paris fazem buscas em escritórios da plataforma X, antigo Twitter, em uma investigação sobre abuso infantil e deepfake. Essa ação apura suposta cumplicidade na posse e disseminação de imagens. O Elon Musk é intimado a depor. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias, os jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui.